Oi, mulher, puxa a cadeira, pega o seu café, porque o papo de hoje é daqueles que mexem com a gente por dentro, sabe? No papo de hoje, papo com sem café, eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história, um pouco pessoal, sabe? Nesse episódio, talvez possa, não sei se eu vou postar ou não, mas é sobre um relacionamento tóxico que eu tive, que no final eu quase perdi a minha vida, e também um pouquinho da pressão psicológica que eu tive. Talvez hoje você deve estar se perguntando, será que é só eu que passo isso? Será que é só eu que passei isso? Já te digo que não é. Assim como eu, como você, tem bastante mulheres que passam por isso e acabam aceitando isso, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Nesse primeiro episódio. Bom, eu conheci ele na igreja, por volta que eu tinha 17, 18 anos da época, mais ou menos isso, tá? Tinha mais ou menos 17 anos quando tudo começou. Tinha acabado de voltar pra igreja na época. Eu conheci ele na igreja. Sabe aquele homem que você sonha? Você fala, nossa, era um homem que eu sonhava? Aquele homem carinhoso, atencioso, amoroso, companheiro, fiel, sabe, temente a Deus. Um verdadeiro sonho de homem. Então, era esse a pessoa que tinha se apresentado na minha vida. Eu, Heloísa, achava que ele era o amor da minha vida. Achava que era realmente aquilo que Deus ele queria pra minha vida naquele momento, tá? Ali a gente foi conversando, depois acabamos se envolvendo um pouco mais e tudo mais, tá? E logo depois a gente já começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, ele era cavaleiro, minha família, alguns gostaram, outros não. Mas o que eu quero frisar aqui pra vocês, conselho de mãe é um conselho que a gente deve ouvir. Nunca, nunca deixamos de não ouvir o conselho de uma mãe, porque eu paguei o preço no final. Bom, eu, como uma menina sonhadora, queria viver o amor da minha vida. Como eu posso falar aqui? Eu só queria viver o amor da minha vida, sabe? Eu sonhava, planejava e tudo mais. Eu vou resumir muito essa história, gente, porque tem muita coisa envolvida. Muita mesmo. Mas eu só vou dar um breve resumo aqui, tá? Em menos de 6 meses depois que a gente se conheceu, tudo, a gente começou a namorar, apresentei ele pra minha família. Em menos de 6 meses ali, a gente foi morar junto. Só que lembrando, nessa época eu tava na igreja. Então, assim, só pra vocês entenderem um pouquinho. Então, assim, menos de 6 meses ali de namoro, eu fui morar junto com ele. Ali, a máscara caiu. Meio que a máscara dele caiu, sabe? Na época eu trabalhava, eu ganhava, era uns R$ 400. Trabalhava como monitora, ali, meio período só. Então, eu era novinha, tava, tava fazendo alguns cursos e tal, entendeu? Eu sempre trabalhei, desde os meus 12 anos, eu sempre trabalhei, tá? Então ali em 6 meses mais ou menos eu fui morar com ele. Indo morar com ele, ali a máscara caiu. Quando a máscara caiu, eu confesso que eu fui procurar ajuda e tudo mais, mas o pessoal, não, um relacionamento é isso, um relacionamento é aquilo. E também por conta de eu estar na igreja, tinha aquela pressão que a gente deveria se casar primeiro para depois morar junto, tá? Hoje eu entendo que realmente é aquilo que a gente tem que seguir a palavra, mas também naquela época, o que aconteceu? Eu queria morar sozinha. No começo, eu queria morar sozinha. Por quê? Porque eu e minha mãe, a gente vivia brigando. E eu já tava, tipo, meio que saturada, sabe? Também eu era um pouquinho rebelde ali. Depois vocês vão entender o porquê. No próximo ou no terceiro bate-papo com calcinha, eu vou explicar pra vocês o porquê também, tá? Então, assim, eu fui morar com ele.
E ele falou, ele acabou entrando na minha cabeça e tudo mais. Falou que era melhor a gente morar junto, nós dois morando junto, do que eu ir morar sozinha, sabe? Porque seria melhor pra mim, que eu ia ter segurança, que ele ia bancar a casa de tudo, enfim. Foi isso 6 meses. Depois de 6 meses, em dezembro, eu acho mais ou menos, eu não me recordo muito. A gente marcou o casamento. Bom, do nada faltava um mês, né? Um mês ali pra me casar. Meu coração se trancou. Eu não queria casar de jeito nenhum, gente. Eu não queria, não queria. Mas o casamento já estava marcado. Eu já tinha comprado tudo, tinha ganhado tudo. Lembrando que eu ganhei chá de panela também no dia do meu aniversário. Então, assim, que alguns amigos próximos da gente ali fizeram e tal, tudo mais. E dentro do meu coração eu não queria casar naquela época ali. Eu não queria, meu coração fechou e eu não queria de jeito nenhum casar. Eu cheguei nele e falei pra ele, eu não quero casar, eu estava a ponto de desistir tudo. Antes eu desistisse ali, né? Pra não pagar o preço que eu tive que pagar. A minha relação com Deus sempre foi muito sincera. Eu sempre falei pra Deus tudo aquilo que eu sentia, desde pequena, tá? Então, assim, a minha relação com Deus sempre foi muito sincera. Eu sempre fui sincera com Deus, independente do meu pecado, independente de quem eu sou. Então, ali eu sempre fui muito sincera. Falei, Deus, o que eu faço? Mas Deus o tempo todo estava em silêncio comigo. Sabe aquele momento que você se encontra perdido e fala, Deus, e agora? O que eu faço? Mas uns meses antes eu tinha sonhado em que Deus me avisava que não era pra me casar. Mas eu não lembrava desse sonho, gente. Eu não me recordava. Enfim, casei, já tava tudo marcado, casei, enfim. A gente já tava morando junto, né? E no final a gente casou, enfim, vida que segue. Passado ali uns 6, 7 meses, veio a minha cirurgia do transplante de córnea. Então, assim, já estava casada, né? Então ali começou ali a minha batalha. Mais uma batalha pra me travar. Depois eu trago um vídeo também relacionado a isso. Eu acho que já tem aqui no canal, mas depois eu me aprofundo mais pra vocês, tá? Então, assim, passou 6 meses de casamento. No começo tava mil maravilha, tudo ok, vamos que vida que segue e tudo mais. Então, eu fiz a minha cirurgia com 3 meses depois da minha cirurgia, deu rejeição. Então, assim, beleza, voltei a trabalhar, enfim. Ali, quando eu voltei a trabalhar, já quase um ano de casado, o que aconteceu? Eu trabalhava com. Já voltei, né, a trabalhar, mas em tempo integral. Então eu saía às 5 da manhã, eu voltava às 8, depois às 11 ia trabalhar de novo, voltava 1, 2 horas da tarde. E depois eu voltava das 4 em diante, né? Até umas 7 horas mais ou menos, 7, 7 e meia. Beleza, tem tudo ok. Só que, depois da minha cirurgia, depois que eu voltei a trabalhar, antes disso eu fiquei totalmente dependente dele. Fiquei dependente dele pra tudo, gente, era pra tudo, pra pagar conta, pra fazer alguma coisa, pra fazer cabelo, pra fazer unha, enfim, tá praticamente tudo. Por quê? Porque minha cirurgia exigia muito de mim. Então, assim, eu não podia fazer comida, eu não podia dormir do lado que eu tinha operado, eu dormia sentada com medo de dar rejeição, que no final acabou dando rejeição, tá? Eu não podia fazer esforço, tinha que tomar banho gelado. Então, tudo isso cooperou. Quem já fez transplante sabe como que é de córnea. Então, assim, era bem difícil. Aí eu voltei a trabalhar nesse meio período desses horários, né? E ali ele pegou e falava pra mim, você não tá, você voltou a trabalhar, então você tá procurando outro homem. Você tá se arrumando demais. Nossa, mas por que isso? Porque aquilo aí começou, sabe? Beleza. Passado já quase 2 anos nisso daí, eu voltei a estudar, voltei a fazer alguns cursos, né? Porque eu saí da escola, gente, que vergonha, enfim. Não terminei o ensino médio. Quando eu voltei a terminar o meu ensino médio, eu já estava quase 2 anos de casada. Mas com muita garra, muita luta, eu consegui terminar.
Então, assim, nesse meio período, dentro da minha cirurgia até em 2020, 2021 ali, comecei a estudar, né? Então, me recuperei da cirurgia, voltei a trabalhar, voltei a fazer curso, voltei a me arrumar. Então, assim, na cabeça dele eu tava ali procurando outra pessoa, tava me arrumando demais, tava fazendo muita coisa demais e continuei indo pra igreja. Eu cheguei numa pessoa, tá? É, pra conversar sobre isso e tal. Ela falou: essa é a cruz que Deus te deu, então você tem que seguir essa vida. Oi? Um conselho que eu te dou é que você fique casada. Não pode separar. A partir do momento que casou, não tem que separar. Mas aquilo já tava me sufocando, gente. De uma tal forma que vocês não entendem. Eu ouvi: você tá me traindo, você está procurando outro, você não me ama mais, você tá muito estranha, você tá muito calada, você tá isso, tá aquilo. E começou. Começou uma coisa atrás da outra. Até mesmo quando eu ia pra minha mãe e pro meu pai, ele mandava mensagem perguntando se eu realmente estava lá. Ele cronometrava o tempo da minha casa pra casa da minha mãe, que na época eu acho que eram 5, 10 minutinhos. Então, assim, a gente teve uma briga feia depois que passou um tempinho. Eu tive uma briga muito, muito, muito feia com ele. A qual eu decidi, peguei as coisas dele, coloquei na rua, falei: não quero mais, acabou por aqui. E nessa época eu morava perto da família dele. Então, gente, chegou ali um momento que eu falei: não quero mais, acabou, cansei. Acabou literalmente. Eu não queria mais aquilo na minha vida. Então, eu decidi terminar. Foi quando, depois de uns meses, 2, 3 meses que eu ali já tinha terminado com ele, decidi sair. Eu falei: eu vou sair, vou curtir minha vida. Não tô indo pra igreja mais, porque gente, eu fiquei numa forma que eu não tava aguentando mais. Era piadinha daqui, você procurava alguém pra desabafar, te dar um direcionamento. Não tinha. Lembrando que no começo eu tive a pressão psicológica da igreja, porque eles falavam que a gente tava fazendo a igreja passar vergonha. Lembrando que também no começo, sabe? Bem no comecinho assim, antes de eu casar, eu escutava muito: nossa, você tem que casar logo, você tá fazendo a igreja passar vergonha. Nossa, cuidado pra não engravidar e não tá casada. Nossa, tipo várias coisas assim, sabe? Que foi me machucando ao longo do tempo, do longo da minha caminhada. Mas beleza, relevei. Hoje eu entendo que cada pessoa tem aquilo dentro do coração pra dar. E, enfim, tá perdoado. Mas, enfim, tão perdoado, não quero mais contato, tá? Enfim. Aí, retornando, então assim, ele cronometrava cada passo meu. Eu terminei com ele, eu não quis mais saber de igreja, não quis mais me envolver nisso. Falei: eu vou seguir minha vida. Aí que veio algo assim que me deixou totalmente triste, totalmente sem saber o que fazer. Então, assim, eu fui viver, né? Fui pra um local, né? Acabei conhecendo uma pessoa, fiquei com essa pessoa. Mal sabia eu o que estava por vir. Essa pessoa que eu me relacionei, que eu tinha mandado embora da minha casa, enfim. Ele estava me seguindo, gente. Me seguindo. Literalmente estava me seguindo. Descobriu. Descobriu não, ele viu com quem eu fiquei só de beijo, tá? Calma. Fez um inferno na minha vida. Esse veio o primeiro ponto. Ele fez um inferno na minha vida. Me ameaçou minha família. Então, assim, eu fiquei com medo. Eu me retraí. Sabe? Eu fiquei com muito medo mesmo. E eu acabei voltando para um relacionamento que ali eu fiquei perdida, eu fiquei com medo de acontecer algo com quem eu amo, porque ele me ameaçou e ameaçou aqueles que eu amo. E eu, com medo, acabei voltando para ele. Enfim, quando eu voltei com ele, mais brigas, eu já não amava mais ele.
naquele ponto ali, eu já não amava ele. Mas eu voltei por conta das ameaças que ele fez pra mim. Não por mim, mas por aqueles que eu amo, sabe? Então, foi bem difícil pra mim. Eu me sentia perdida, eu me sentia muito culpada, tá? Só pra dar uma resumida, eu voltei, fiquei, foi a primeira, a segunda e a terceira, foram 3 vezes, tá? Então essa daqui foi a primeira, a segunda vez foi depois de quase 6, 7 meses que a gente tinha voltado, eu fiquei com medo, novamente, tive uma briga muito feia com ele, muito, muito feia, gente, você não tem noção. Isso lembrando, ele sempre falava que eu estava me arrumando para outro homem, que eu estava querendo ficar com outro homem. Gente, na época, quando eu estava casada, eu não fiquei. Eu não queria, e por conta do medo que ele me colocava, eu ficava mais na minha, como eu posso falar? Eu me retraí, sabe, pra mim. Então, assim, eu fui levando como tava, mas com medo. Tinha voltado pra igreja, lembrando que essa pessoa também tava na igreja. Então, assim, o que acontecia? A pessoa ia comigo pra igreja, chegava em casa, me deixava em casa e ia sair. Ou se não, ia pra casa dos parentes deles, né? Que eu não vou citar nome aqui, pelo amor de Deus. Que eu não quero ter processo depois. Então, assim, depois, né? No andar da carruagem, eu descobri que ele estava com outra pessoa. Tava ficando mais de 6 meses. Então, foi ali na segunda vez que eu decidi que eu não queria mais. Então, ali ele tava meio que namorando com outra pessoa, né? Estando comigo. Terminei com ele, mandei ele seguir a vida dele. Mal saberia do que poderia acontecer. Novamente, fez o que fez, acabou entrando na minha vida, na minha mente, novamente. Acabei voltando com ele. Então ali já passaram mais ou menos uns 3, quase 4 anos ali. Só que eu já não aguentava mais. Foi quando eu decidi bater de frente com a pessoa, tá? Eu bati de frente, falei, não quero mais, acabou. Ali foi a última vez. Acabou. Literalmente acabou, eu não quero mais. Eu fui viver minha vida. Pagava minhas contas, ali já tava ganhando mais, né? Já tava ganhando 900, o aluguel era 450. Não pagava água, não pagava luz. Então eu conseguiria me manter tranquila, né? Com 900 e eu tinha um dinheirinho guardado também. Então, assim, foi difícil. Depois de uns 3, 4 meses eu não vi mais a pessoa, não saberia mais, e eu fui seguir minha vida, vida que segue. Já não tava mais com ela, já tinha dado entrada no divórcio, eu falei assim, seja o que Deus quiser, que Deus guarde a minha família e me guarde também. Entreguei tudo na mão de Deus. Mal saberia eu do que estava por vir. Você acha que é fácil? Né, não? Então, ali, passado esse tempo, eu achando que tava tudo tranquilo, tudo normal, vida que segue. Fui trabalhar. Nesse dia que eu fui trabalhar, já estava me envolvendo com outra pessoa, o divórcio já estava em andamento, já estava sendo, e o querido sabia do divórcio, tá? Frisa bem, o querido sabia do divórcio, tá? Aconteceu, o bonito montou uma casinha pra mim. Sim, aí que vem parte tensa da minha vida. Uma parte que eu gostaria de esquecer. Mas infelizmente me serve como lição hoje, né? Então, assim, passados esses 3 meses e tal, eu achando que tava tudo ok, tudo fluindo, tudo indo. O que acontece? Eu estava com outra pessoa, me relacionei com outra pessoa, sabe? E ali, ele clonou o meu WhatsApp, ele fez uma linha de chip com o meu nome, com o meu CPF, colocou a minha foto no WhatsApp. Sim, começou nesse número que ele tinha feito, criado, tá? Com minha foto, com tudo que era meu. Ele começou a mandar mensagem pra ele, de um celular pro outro, falando que eu amava ele, que eu queria ficar com ele,
E lembrando que não foi só ele que montou esse casinho pra mim. Depois de um tempo eu descobri quem foi também. Eu não me lidava com o irmão dele. Então os dois se juntaram. Então assim, né, conforme que os dois se juntou, eu, inocente, não sabia de nada. Não sabia de nada. Vida que segue, eu tava vivendo a minha vida, trabalhando, estudando, me formei. E vida que segue. Então até então, né, tudo tranquilo, tudo normal. E o bonito lá fez. Então no meu WhatsApp, mandava mensagem do celular do meu chip, que no caso não era meu. No caso ele criou, né? Ali com meu CPF, com meu nome, colocou minha foto e pegava e mandava mensagem falando que eu amava, que eu sentia falta dele, que eu queria ele, um monte de coisa. E essa pessoa que eu estava não era flor que se cheire tão bem. Então ali, né, eu já queria sair daquela casa, eu já tinha alugado outra casa pra eu poder me mudar, enfim. E com essa pessoa que eu estava, eu tinha planos. Eu e ele tinha planos de ficar realmente junto. Beleza. Só que mal sabia ele que o divórcio já tinha saído. Já estava saindo, um negócio assim, já estava em andamento. Ele já tinha assinado o divórcio, então só faltava eu ir lá no cartório imprimir meus documentos. Não imprimi meus documentos ainda. Então, assim, tava em tudo em andamento. Quem sabe, quem já passou por um divórcio, sabe que um pouquinho é demorado. Lembrando que eu abri mão do meu terreno, da moto que eu tinha, deixei minha casa toda imobiliada pra ele, tá? Então eu fui recomeçar minha vida. Beleza. Num dia, tinha acabado de chegar do serviço, era 1h pouca, 2 horas mais ou menos, eu não lembro. Era um período mais ou menos de férias. E ali começou um inferno na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Tinha acabado de chegar, eu ia mudar de casa, eu tava preparando as minhas coisas pra mudar de casa. E já tava tudo certo pra me mudar. Tudo certo. Acabou que ele endoidou, ligou pra minha mãe, fez escarcel, ligou pro meu pai, fez escarcel. E eu, nesse período, eu ia me mudar. Essa pessoa que eu estava, tinha carro, tinha tudo. Ele foi me deixar na casa da minha mãe, que eu falei pra ele me deixar na casa da minha mãe, que depois eu vou lá e vou buscar minhas coisas. Foi aí que deu a bosta. Sim. O outro veio, já tinha ligado pra minha mãe, enfim, já tinha feito esse escarcel, minha mãe foi lá, enfim. Foi pra casa do meu pai, dos meus pais, deixar minha mãe, ele já tava tudo arquitetado na cabeça dele. E aí eu fui parar nos irmãos. Ali tinha um monte de gente. Ali tinha. Meu celular tava descarregando, não lembro muito bem que meu celular tinha descarregado. Uma advogada já tinha me mandado a solicitação que a causa já era ganha, né? O divórcio já saiu, só que conforme tirar documento, tirar tudo, demora um pouco. Então, assim, tudo era um pouco mais demorado. Também tinha acabado meio que voltar, saindo da pandemia, então querendo no cartório, tá tudo voltando ao normal, né? Então, assim, demorou um pouco mais. Esse abençoado, também não falou outra coisa, chegou lá, mostrou o celular dele, que até hoje eu tô uma raiva tão grande, gente. Tão grande, que só Deus sabe. Chegou lá falando que eu estava traindo ele, que eu tava levando os outros pra dentro da casa dele, que na verdade não era a casa dele, tá? Só pra deixar claro, era a minha casa. Eu pagava tudo. Desde quando a gente começou, era eu que bancava a minha casa, tá? Mesmo ganhando 400 euros, era eu que bancava a minha casa. Era eu que bancava a minha casa. Sempre banquei. Então, chegou ali, eu lembro que eu cheguei, a pessoa que estava ficando também chegou. E ele chegou falando, mostrando o celular, falando que era eu que tava mandando mensagem, que era eu que tava ligando, que era eu que tava traindo ele, que era eu que tava levando gente pra dentro da minha casa, um monte de coisa. Eu fiquei, tipo, meio que sem saber o que fazer, e eu falando, era a minha palavra contra dele.
E eu lembro que nesse dia meu celular tinha descarregado. Então, assim, todas as provas que eu tinha estavam dentro do meu celular. E a nenhum momento, ali o pessoal deixou eu colocar meu celular para carregar. Em nenhum momento eles me deram essa oportunidade de mostrar que era mentira dele. No fim, ele faz tudo isso. Tinha mais de 100 homens, gente. Mais de 100 homens, você não tem noção. Minha mãe estava comigo, já tinha mais de 100 homens. Um monte de gente ali. E eu falei, Deus, eu vou perder a minha vida, eu vou acabar morrendo ali. E de fato ali, foi um milagre, graças a Deus eu estou viva. Mas eu ia sair sem vida. Sim, eu ia sair sem vida ali. Aconteceu no final de tudo isso, lembrando que ele montou uma mensagem, mostrou foto, que a foto era bem antiga, muito antiga, no começo do nosso relacionamento ele mostrou, falando que era eu que tava ligando, era eu que era apaixonada por ele. Olha, eu fui descarçar, gente, foi um caos, literalmente um caos. E ali eu lembro que ele saiu, depois ele voltou. Eu lembrando que foi uma opressão, fora as palavras que eu escutei daquele dia, fora um monte de coisa que eu tive que escutar, sendo que eu não merecia. E lembrando, só mais um detalhe. A minha mãe sempre falou que nunca gostou dele. Maldita foi a hora que eu não escutei a minha mãe. Maldita hora que eu não escutei minha mãe, nem no dia do meu casamento. Né? Difícil. Mas beleza. Fui parar nos irmãos, um monte de gente, um monte de homem, várias palavras que eu tive que escutar. Olha, foi um caos. O bonito pega, chega, do nada. Ele saiu, diz que é da igreja, lembrando um fato importante que ele falou que era da igreja. Daqui a pouco ele sai, volta com baseado, né? Um cigarro desse tamanho. Nossa, quem é você que era da igreja que tá com coisa desse tamanho fumando, né? Difícil. Mas enfim. Aí ele pega, olha pra minha cara dando risada. E eu ali, dentro do meu coração, eu falei, Deus, era tudo que eu pedia. Eu falei, Deus, me tira daqui. Deixa que nada de mal me aconteça. Minha mãe comigo ali também. E ali eu lembro que ele chegou, ele pegou e falou assim, não quero nada não. Faço o que vocês acharem melhor, mas eu não quero mais nada. Pegou, saiu dando risada, tipo, saiu. Pelo que eu entendo, ele deveria ter ficado até o final. Independente se eu ia viver, se eu ia morrer, enfim. Ele pegou e falou, não quero nada não. Começou a dar risada com o negócio desse tamanho fumando. Pegou e virou as costas e saiu. A pessoa que eu estava na época, tava, gente, olha, foi um caos. No final não fiquei com essa pessoa, enfim, saí dali com vida, graças a Deus, não me aconteceu nada, mas foi com aquele dia ali, tava marcado pra mim perder a minha vida. Eu agradeço muito a Deus por eu ter saído dali com vida. Não sei como que eu saí, gente, eu não lembro, assim, de fato, como eu saí dali. Eu só lembro de algumas coisas que eu estava muito nervosa. Eu lembro de eu ter chegado na casa da minha mãe e da minha avó, de eu entrar em crise. Em crise mesmo. Depois dali eu entrei em crise, eu comecei a chorar, não conseguia sair, não conseguia comer. Foi um caos da minha vida. A minha avó naquela época era viva, minha avó chorou tanto, minha avó temia tanto pela minha vida. O meu avô, graças a Deus, tipo assim, tudo bem que na época, né, eu era um pouco rebelde quando eu casei, mas agradeço a Deus por cada um que estava ali em intercessão, orando por mim, sabe? Mas vou te falar, paguei um alto preço por não escutar Deus, paguei um alto preço por não escutar minha mãe nem meu pai. Gente, eu passei por um relacionamento totalmente tóxico, fora as outras coisas que eu tive que passar, várias coisas que eu fiquei com medo, tem várias coisas que minha família não sabe,
que eu passei, que eu vivi, muitas coisas mesmo. Então, assim, eu fiquei com medo dele fazer algo com a minha família e foi aonde que eu acabei voltando. Fora as ameaças, fora o xingamento, fora essa obsessão dele, enfim. Depois de um tempo e tudo mais, já tinha saído do divórcio, já estava com os documentos, tudo certinho, voltei a trabalhar, voltei a estudar também, nunca, desde lá pra cá, nunca deixei de estudar, sempre tô fazendo algum curso, tô me aprimorando daqui, me aprimorando dali, enfim, tô com a minha vida seguindo, em 2022, 23, gente, vai fazer 2 anos que minha avó faleceu. Bom, depois que minha avó faleceu, já estava naquele ano de 2023, aconteceram muitas coisas comigo, boas e ruins também para aprendizado. Depois que eu tava começando a me recuperar, veio a morte da minha avó. Aí veio a morte da minha avó, né, que me deixou muito abalada. Depois eu fui morar sozinha. Nessa que eu fui morar sozinha, um mês depois, 2 meses assim, ele invadiu a minha casa, gente. Sim. Foi quando eu decidi que eu não ia morar mais ali. Foi quando eu decidi dar um basta de tudo. Peguei minhas coisas, eu fui embora, ó, meti o pé. Não falei nada pra ninguém. Simplesmente fui embora. Não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, não falei pra ninguém. Uma que eu tava me recuperando da morte da minha avó. Depois eu vou trazer um outro vídeo aqui pra vocês. Falando sobre a morte da minha avó e o tanto que mexeu comigo. Né? E ali eu decidi que eu ia fazer um boletim de ocorrência. Eu fiz o boletim de ocorrência com invasão de privacidade. Ele entrou no lado da minha casa, jogou um celular lá dentro, falando que depois ele saiu com o boato falando que eu tinha roubado o celular dele. Mentira. O único celular dele que estava lá era desde quando a gente se separou, que foi no meio das minhas coisas, e era um celular velho que eu nem pegava. Aí ele foi lá na casa do meu pai, da minha mãe, fez escarcéu porque queria o celular, assim, que, enfim. Dei o celular, aquele que ele tinha jogado, e aquele que estava comigo há muito tempo, né? Enfim. Ele falou que não era aquele, que era outro celular. Enfim, eu abri um boletim de ocorrência pra ele. Hoje eu tenho a medida protetiva. Então, assim, não moro na onde vocês moram, não moro longe deles, sabe? O que eu quero falar aqui pra vocês é, no começo, pode ser mil maravilhas, mas começou a querer te controlar, começou a querer ter muito mimimi, tudo aquilo que você não gosta, gente, serve de alerta pra vocês. Em um relacionamento que você vê que não vai pra frente, quando você se trancar dentro do coração e falar, eu não quero, eu não mereço, gente, segue a sua intuição. Não deixa ser manipulada por homem nenhum. Independente da idade, independente se ele te trata bem, independente de qualquer coisa. Mulheres, vocês conseguem se bancar, vocês conseguem trabalhar. Então, assim, se vocês conseguem, gente, homem, a gente tem que ter. Se você sonha em casar, se você sonha em, sabe, namorar, casar, tem filho, pô, beleza, bacana, é legal ter um relacionamento, mas desde que seja saudável. A partir do momento que não é mais saudável, eu acho que não merece, né? Eu acho que é melhor você estar sozinha do que mal acompanhada. E o meu erro foi também sobre a desobediência. Então, assim, eu não ter dado ouvido à minha avó, eu não ter dado ouvido ao meu avô, aos meus pais. Os alertas estavam todos aí. De eu ter dado ouvido a muito disse-me-disse, sabe? Ah, não, porque você é da igreja, você fica casado, e disse daquilo. Gente, a partir do momento que eu aprendi, assim, que um relacionamento não é saudável, um relacionamento que é saudável, não tem disso. Tem confiança, tem respeito, tem lealdade. A partir do momento que não tem isso, eu acho que a gente tem que abrir o olho ali e entender, sabe? O que é bom pra gente e o que não é. Então, assim, fica muito de alerta pra vocês sobre isso. Cuidado com as pessoas que você se relaciona hoje. Hoje eu sou mais seletiva em lugares que eu vou, onde eu ando. Isso me deixou sequelas.
E até hoje eu pago preço por isso. Por tudo que eu passei, sabe? Eu entrei em depressão, tenho crise de ansiedade, sabe? Eu não consigo sair, tipo, muito tempo, ficar muito longe de casa. Então, assim, aonde que eu vou, tô mandando mensagem pra minha mãe, pro meu pai, ou pra alguém que eu confio. Então, assim, sempre tô avisando. Eu gosto de ficar mais dentro da minha casa, enfim. Mulheres, um conselho que eu dou pra vocês é cuidado com quem vocês se relacionam. Porque no começo é mil maravilhas. De verdade, gente. É mil maravilhas. Mas no final pode ser a sua vida ou a vida dos seus pequenos que vão sofrer, sabe? É difícil, sabe? Bom, papo calcinha café é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu peço perdão um pouquinho porque é o meu primeiro vídeo, assim, conversando com vocês. Meu primeiro vídeo, assim, de desabafo mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. Pra mim estar aqui hoje, né, falando pra vocês, não foi fácil. Eu pensei muito, gravei de novo, apaguei de novo. E, tipo assim, eu vou trazer mais história aqui pra vocês. Eu não tenho só essa, eu tenho várias. Eu espero que vocês gostem, que isso também sirva de alerta pra vocês, tá? Eu quero pedir perdão se o vídeo não ficou muito bom, a qualidade não ficou boa, nem nada. Mas literalmente, papo calcinha café vai ser assim, conversando com vocês cara a cara, essa cara limpa, tomando um café, que por sinal eu tô tomando ainda. E é isso, meu povo. Espero que vocês gostem. Curtem, comentem, se inscrevam. Até o próximo episódio do Papo Calcinha Café. Beijo!